Pessoal, continuando, no 16º slide, nós estamos trazendo as orientações das normas da BNT para elaboração de referências de monografias, dissertações de mestrado ou tese de doutorado, tá? Então, vamos lá. Hoje, a maior parte das instituições, quando os alunos publicam, quando os alunos concluem uma monografia, né, de graduação ou de uma monografia de especialização, tá? Ou então, quando eles concluem uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, esses trabalhos ficam publicados no site da instituição. Então, quando esses sites são publicados, quando esses trabalhos são publicados no site da instituição, então eles são passíveis de serem citados, tá? Vamos supor que você encontra uma dissertação de mestrado da área de direito da UFPE, da UFPB e de outras instituições. Você pode citar? Claro que você pode, porque enriquece seu trabalho. Então, como é que nós vamos proceder para realizar as referências ou de monografias ou de dissertações de mestrado ou tese de doutorado, tá? Então, a gente começa mais uma vez pelo sobrenome do autor, todo maiúsculo, ou seja, o último nome do autor a gente coloca tudo maiúsculo, vírgula, tá? O nome do autor ou autora, né? Ponto. Em seguida, o título da monografia, da dissertação ou tese. Ponto. Tá certo? Aí logo em seguida você vai especificar. É uma monografia? É uma dissertação ou tese? Aí você vai colocar o nome. Por exemplo, vamos supor que seja uma monografia de graduação. Aí você coloca o nome monografia. Logo em seguida você abre parênteses. Aí você especifica. É o quê? É uma monografia de quê? É de um curso de graduação ou é de um curso de especialização? Aí você coloca curso de graduação, é, curso de bacharelado ou então curso de licenciatura em, e especifica o nome do curso. Fecha parênteses. Vamos supor que seja uma monografia de especialização. Aí a mesma coisa, você coloca monografia, em seguida abre parênteses, aí você coloca curso de especialização, né, em, aí coloca, porque todas essas informações vêm especificadas, tá? No texto. Se o trabalho que você está citando for uma dissertação de mestrado, aí você coloca o nome, logo após o título, você coloca o nome dissertação, bom, dissertação, logo em seguida você abre parênteses e coloca. Aí você coloca mestrado em e coloca o nome do curso, tá certo? Se for uma tese de doutorado, aí você coloca o nome do título, aí logo em seguida tese, abre parênteses. Aí você coloca doutorado em linguística, doutorado em direito, fecha parênteses, logo em seguida tracinho, que é o hífen, né? E o nome da instituição, ou seja, qual foi a instituição que publicou? Qual é o nome daquela faculdade? Qual é o nome da universidade? Aí você coloca, tá certo? Logo em seguida, aí você coloca o nome vírgula, tá certo? A cidade. Qual a cidade daquela faculdade, daquela universidade que publicou esse texto? Logo em seguida, vírgula e o ano, tá certo? Ponto. Aí aqui embaixo, no 16º slide, tá? Aí eu coloquei, ó, um exemplo, no caso eu coloquei um exemplo de uma tese de doutorado da Universidade Federal de São Paulo, tá? Aí eu coloquei aqui, ó, Fernandes, ou seja, o sobrenome do autor, tá certo? O último nome dele, que é o sobrenome, a gente coloca tudo maiúsculo. Aí eu coloquei, ó, Fernandes, vírgula, o primeiro nome dele, Pádua, ponto. Aí, ó, em seguida, o título. Aí, ó, a produção legal da ilegalidade, dois pontos. Os direitos humanos e a cultura jurídica brasileira, ponto. É o título, tá? Aí, logo em seguida, aí eu vou especificar. É uma monografia? É uma dissertação? É uma tese? Nesse caso aqui foi uma tese. Aí eu coloco o nome tese, abre parênteses. Aí logo em seguida
eu coloco qual curso. Aí eu coloco, ó, doutorado em Filosofia e Teoria Geral do Direito. Fecha parênteses, tracinho, logo em seguida o nome da faculdade ou universidade, vírgula, aí depois o nome da cidade onde essa instituição está localizada, vírgula, ano, ponto. Essas informações vêm especificadas, tá certo? Quando uma instituição de ensino superior ela publica na internet uma monografia, uma dissertação de mestrado ou uma tese de doutorado, todas essas informações ficam disponíveis para vocês colocarem nas referências, tá? Em se tratando de referências de monografia, de dissertações de mestrado e tese de doutorado, a parte que fica no negrito é o título, tá certo? Então, aquele mesmo esquema, tá? Se o título não tiver 2 pontos, então você coloca o título todo em negrito. Se dentro do título tiver 2 pontos, só fica em negrito aquilo que vem antes dos 2 pontos. É o que acontece nesse exemplo aqui, ó. O título é, ó, a produção legal da ilegalidade. 2 pontos, os direitos humanos e a cultura jurídica brasileira. Então, percebam, dentro desse título tem 2 pontos. Então, eu só coloco em negrito o que vem antes dos 2 pontos. Percebam que aqui, nesse exemplo, tá? Só tá em negrito, ó, a parte que vem antes dos 2 pontos. Tá certo? 17º slide, tá? Eu estou abordando as referências de trabalhos que tenham sido publicados por órgãos públicos, tá? Esse tipo de citação vocês fazem muito, por ser da área do direito, né? A Constituição, né? O Código Penal. Então, assim, todas as vezes que eu for, tá? Toda vez que eu fizer uma citação de um trabalho que tenha sido publicado por um órgão público, um órgão federal, estadual ou municipal, então as referências bibliográficas eu terei que fazer nesse formato. Então eu começo mencionando, tá? Se for um órgão federal, eu começo mencionando o país. Se for um órgão estadual, eu começo mencionando o estado, tá certo? E se for um órgão municipal, aí eu começo mencionando a cidade. Aí, ó, maiúsculo, tá certo? O nome do país, estado ou cidade, tudo maiúsculo, vírgula. Logo em seguida, o nome do órgão público que diz que publicou esse documento, ponto, tá? Logo em seguida, o título, tá certo? O título do documento que eu estou citando, ponto. Logo em seguida, a cidade, tá certo? Em que esse órgão público se localiza, 2 pontos. Em seguida, eu vou repetir novamente o nome do órgão público que publicou esse documento. Em seguida, vírgula e o ano da publicação, tá? Em se tratando de referências bibliográficas, tá? De trabalhos que tenham sido publicados por órgãos públicos, a parte que fica em negrito é o título do documento, obedecendo aquele mesmo esquema. Você vai verificar, no título tem 2 pontos? Se no título não tiver 2 pontos, o título todo fica em negrito. Se no título tiver 2 pontos, só fica em negrito o que vem antes dos 2 pontos. Tá certo? Aí aqui eu coloquei 3 exemplos no slide, tá? No 17º slide, eu coloquei um documento chamado Parâmetros Curriculares Nacionais. É um documento que foi publicado pelo MEC, né? E é um documento que não é muito citado na área do direito, é muito citado nos trabalhos na área da educação, né? Mas eu coloquei aqui. Então eu começo, ó. Esse documento, Parâmetros Curriculares Nacionais, foi publicado por um órgão federal, da esfera federal, que é o Ministério da Educação, o MEC. Então, como é um órgão público da esfera federal, então eu começo pelo nome Brasil. Aí eu coloco Brasil, tá? Tudo maiúsculo, em seguida ponto. Aí logo em seguida vem o quê? O nome do órgão, tá certo? Que publicou, ó. Secretaria de Educação Fundamental, ponto. Aí logo em seguida, o título do documento, ó, Parâmetros Curriculares Nacionais, 2 pontos, Língua Portuguesa, ponto. Logo em seguida, o nome da cidade, aí eu coloco Brasília,
vírgula, 2 pontos, aliás, Brasília, 2 pontos. Logo em seguida, eu repito novamente o nome do órgão que publicou. Ó. Aí eu repito novamente, Secretaria de Educação Fundamental, vírgula, e o ano, 1998. Aí, aquele mesmo esquema. Ó. Se você teve acesso a esse documento no formato impresso, a referência termina aqui. Se você teve acesso a esse documento, tá? Através da internet, então você precisa mencionar o endereço. Aí você coloca disponível em 2 pontos, aí você copia e cola o endereço, ponto. Logo em seguida, acesso em, aí 2 pontos, aí você coloca a data, ó. Dia 7 fevereiro, tá? As 3 primeiras iniciais do nome do mês, fevereiro, aí FV.2020. Mais uma vez, ó, em se tratando de referências de trabalhos que foram publicados por órgãos públicos, o que fica em negrito é o título. Aí percebam, ó, o título aqui, ó, ele tem 2 pontos. Então, só fica em negrito o que vem antes dos 2 pontos. O restante do título não fica. Tá certo? 18º slide, eu trouxe mais 2 exemplos. O próximo exemplo, tá? É a referência da Constituição, a Constituição Federal. É um texto que muitos alunos do curso de Direito citam, né? Porque é um documento, né? É um documento oficial que é um marco, né? Então, aí eu coloquei, ó. A Constituição Federal foi publicada por um órgão da esfera federal. Então, eu começo, ó, Brasil, todo maiúsculo, ponto. Aí, logo em seguida, qual foi o órgão público que publicou? Aí eu coloco Senado Federal, ponto. Qual o título do documento? Aí eu coloco a Constituição da República Federativa do Brasil, ponto. Logo em seguida, a cidade, Brasília, 2 pontos. Logo em seguida, eu repito mais uma vez o nome do órgão que fez a publicação. Eu repito novamente, Senado Federal, vírgula, 1988. Ponto. Se você tiver acesso à Constituição no formato impresso, a referência termina aqui. Se você teve através da internet, aí você precisa mencionar o link. Aí você faz aquele mesmo esquema. Disponível em 2 pontos, aí você copia e cola o link, ponto. Acesso em 2 pontos e coloca a data, tá certo? Aí aqui, ainda no 18º slide, um outro exemplo. Esse exemplo foi publicado por um órgão da esfera estadual. Aí eu começo colocando o nome do estado que fez a publicação. Aí Rio Grande do Sul, eu coloco tudo maiúsculo, caixa alta, depois ponto. Aí qual foi o órgão que fez a publicação? Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Coloco, especifico o nome do órgão, ponto. Logo em seguida, o título do documento, em negrito, a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, ponto. Em seguida, a cidade, tá certo? Aí, ó, Porto Alegre, 2 pontos. Em seguida, eu repito novamente o nome do órgão público, Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, vírgula, e o ano, ponto. Tá? O mesmo esquema. Se você teve acesso a esse documento no formato impresso, a referência termina aqui. Caso contrário, se foi através de um site da internet, você vai ter que especificar. Você coloca disponível em 2 pontos, aí copia e cola o endereço, ponto. Logo em seguida, você coloca acesso em 2 pontos e coloca a data, tá certo? Pessoal, a aula de hoje termina por aqui, tá certo? Eu espero que vocês tenham conseguido compreender as principais orientações que as normas da BNT trazem para a formatação de trabalhos científicos, tá certo? Tentem assistir aos vídeos, tá? E qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo através do WhatsApp. Boa noite a todos!